Olá, mais uma vez estou aqui para falar sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor sempre tem conselhos preciosos para nós, e se nós prestarmos atenção, se nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecer, a chance de nós termos uma vida boa, pacífica nessa terra é bem mais fácil, sabe? Do que se nós andarmos em contramão, em desobediência. Com certeza nossa vida vai ser bem difícil nessa terra. Então hoje eu gostaria de usar um texto da palavra que fala a respeito de duas pessoas, lá no comecinho, né? No Gênesis. Eu creio que muitos de nós, ou todos, já ouviu contar a história de Abel e Caim. Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva, né? Os primeiros seres que habitou nesse mundo que Deus criou. E fala que Adão e Eva, né, tiveram dois filhos. Um se chamava Caim, outro se chamava Abel. E nesse texto aqui que eu quero falar com vocês a respeito de hoje, a respeito do assunto de hoje, é quando os dois vão oferecer sacrifícios, ofertas a Deus. E a palavra diz que esse texto está em Gênesis capítulo 4. Então eu vou ler a partir do versículo 5, um pouco do versículo 4. Vou começar do 3 para ficar melhor. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que da de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui nós vemos uma situação aqui que os irmãos, né, Caim e Abel, foram fazer sacrifícios para o Senhor. Cada um levou algo para apresentar diante do Senhor. Se a gente lê antes, a gente sabe que Abel era pastor, né? Mexia com gado, ovelhas. E Caim era agricultor, mexia com plantas, com frutas. E nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas conta aqui que Abel levou um presente, um sacrifício para o Senhor, e Caim levou outro. O certo é que a palavra diz que o Senhor se agradou do sacrifício que Abel levou, ao passo que o sacrifício que Caim levou, o Senhor não se agradou. E isso, a palavra está falando, irritou Caim de uma maneira terrível. Aqui fala que o semblante dele ficou caído, ficou irado. Então, o Senhor próprio chegou para Caim e perguntou a ele: por que andas irado?
E por que descaiu teu semblante? Nós vemos aqui, parece que havia aqui uma disputa, né, de irmãos. E Caim parece que tinha inveja ou ciúmes de Abel. Eu sei que ao passo que Deus não aceitou o sacrifício dele e aceitou o de Abel, deixou Caim muito furioso. E talvez Deus estava até tratando com Caim, né? Porque Deus conhece o nosso interior, conhece a nossa mente. Deus sabia que essa era uma faceta do caráter de Caim que precisava ser tratado. Então, quando a oferta de Caim foi rejeitada, ao invés dele pensar assim, puxa, o que eu estou fazendo de errado? O que aconteceu? Por que Deus não aceitou o meu sacrifício e aceitou o de Abel? O que eu fiz de errado, né? Procurar ver onde ele tinha errado, consertar o que ele estava fazendo. Mas não, a palavra conta que ele ficou com o semblante caído, irado e querendo, né? Vingança. E nós sabemos o que aconteceu, né? Que no final dessa história ele matou o irmão dele, Abel. Mas Deus veio aqui chamar a atenção de Caim uma coisa. Perguntando ele, então ele disse: o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E Deus continua falando com Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então aqui a gente vê que Caim não estava procedendo direito, ele estava fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que Deus não aprovava. Então, ao invés dele querer fazer de novo e acertar, fazer correto, ele já foi para o lado mal, ele já foi querendo vingança, querendo ficar irado. Olha só o que a palavra falou, vou ler de novo. Se procederes bem, Deus está falando com Caim, se procederes bem, se você fizer o que é certo, o que é bom, não é certo que serás aceito? Então, se você fizer de novo, se você fizer de maneira correta, de maneira certa, com as intenções certas, com o coração puro, não é certo que eu também vou te aceitar, que eu vou te receber? Se todavia, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a portas. Então, se você não se arrepender, se você não consertar, se você não quiser fazer o que é certo e continuar fazendo o que é errado, como você quer ser aceito? Como você quer ser visto como bom? Se você continuar fazendo o que é errado, o que é mal, o pecado jaz à sua porta. Não é assim? Quantas vezes nós, seres humanos, insistimos no erro, insistimos no erro. E Deus está nos dando chance. Fala através da palavra, fala através de um louvor, fala através de uma mensagem que a gente lê, até no WhatsApp, que as pessoas mandam pra gente. Fala através de um servo dele, de um pastor, de outra pessoa. E às vezes a gente pensa assim, puxa, a carapuça serviu para mim. Mas a carapuça serviu para mim, mas eu não dou um jeito de mudar. Eu não dou um jeito de mudar meu comportamento, de mudar minhas ações. Eu continuo na mesma situação. Então o que adiantou? Não adiantou nada, eu continuo fazendo as mesmas coisas erradas, praticando as mesmas coisas que desagradam a Deus, e eu continuo andando. Então aqui Deus está falando com Caim. Se procederes bem, se você mudar sua forma de viver, sua forma de agir, não é certo que eu vou te aceitar? Não é certo que eu vou aceitar a sua oferta? Mas se você continuar praticando o que é errado, o pecado jaz à tua porta. Então, nós temos essa opção na nossa vida de
andar certo ou no erro. Deus não nos fez robôs, bonequinhos. Ele nos deu escolhas para a gente fazer. E aqui eu acho muito interessante essa palavra que fala assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Muita gente, né, fala assim: eu tenho estupim curto, a minha carne é fraca, eu não consegui, eu não resisti. Isso é tudo mentira, porque a palavra do Senhor fala assim: mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos que ter domínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. O que é errado, o que é do mal, o que é pecado, Deus nos deu inteligência, sabedoria, força para poder dizer não e não fazer. Então, muitas vezes, nós vivemos igual Caim, na rebeldia, na rebelião. E depois ficamos irados. Ficamos irados com Deus, com as pessoas, porque a nossa vida não dá certo, porque a nossa vida só vai de ponta cabeça. Ficamos com inveja, com ciúme das pessoas que são abençoadas, igual Caim, né? Irado com Abel, porque Deus aceitava os sacrifícios dele. Porque Caim e Abel provavelmente tinham um coração puro, um relacionamento com o Pai, com Deus, sincero. Deus conhece o coração. Não adianta a gente querer enganar Deus. Então a palavra que eu deixo para você e para mim nesse dia: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus nos deixou sabedoria, deixou o Espírito Santo, deixou a palavra dele para que nós tivéssemos força para dominarmos o mal, para não entregarmos as paixões da carne, a leviandade, ao erro de uma vida suja, contaminada, que nos distancia dele. Então, se por acaso eu e você estivermos fazendo alguma coisa e a palavra está falando, né? A carapuça está servindo na nossa cabeça. Não vamos ser como Caim, nos rebelarmos contra Deus, ficarmos irados, mas vamos clamar a Ele a ajuda do Pai, do Espírito Santo, para nós mudarmos a vida, mudarmos a maneira do nosso proceder, do nosso caráter e nos submetermos a Deus, porque Ele fala que se nós nos arrependermos, que se nós voltarmos para Ele, Ele vai nos aceitar, igual Ele falou aqui com Caim. Mas se a gente continuar na rebelião, na rebeldia, o pecado jaz à porta. Nós sabemos que Caim matou Abel. E depois a vida dele foi terrível, ele ficou fugitivo no mundo todo. E até hoje, né, tem muitos anos que aconteceu isso, né? A gente sabe a história de Caim e Abel. Foi o primeiro homicídio do mundo. Um irmão matou o outro. Então pensa aí, não vale a pena andar em rebelião com o Senhor, em rebeldia. Nós devemos que fazer a vontade dele, fazer o que é certo e pedir a ele força para nós fazermos sempre o certo e não deixar ser dominado pelo mal. Amém? Que Ele te abençoe, te guarda e que o Espírito Santo possa estar iluminando a sua mente, seu coração, para você compreender essa palavra, que é a palavra de Deus. Amém?